Boa tarde a todos, os irmãos e as irmãs, encarnados e desencarnados. E que a paz do nosso Mestre Jesus seja conosco. O tema que foi escolhido para nós refletirmos nesta tarde consta do capítulo número 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não podeis servir a Deus e a Mamon. O Evangelho, ele é todo estruturado, de tal forma que cada capítulo tem uma passagem evangélica. Depois da passagem evangélica, vem algumas considerações feitas por Allan Kardec, orientado pelos espíritos superiores. E depois vem as instruções desses espíritos. A passagem evangélica hoje que nós vamos trazer está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. E Jesus, então, através das palavras de Lucas, nos diz: Ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou odiará um, ou se prenderá ao outro, ou desprezará um e se ligará a outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Muito bem. O nosso tema hoje é com referência à verdadeira propriedade. Hoje nós vamos falar dos tão queridos e tão amados e tão desejados bens materiais. Jesus aqui nos fala de Deus. Que Deus é esse? Na obra O Livro dos Espíritos, lançada em Paris, na França, 17 de abril de 1857, esta obra que é um tratado de filosofia espiritualista, onde constam 1019 questões respondidas pelos benfeitores da humanidade, espíritos que fazem parte da egrégora, do grupo de Jesus, direcionados por Jesus, são espíritos que vêm com suas comunicações nos trazer orientações acerca deste evangelho que nos foi trazido há mais de 2000 anos e que ainda encontra uma certa dificuldade de penetrar em nossos corações. Nesta obra monumental que é o Livro dos Espíritos e que inaugura uma nova era para a humanidade, porque nos traz o entendimento das coisas espirituais, que são fundamentais para cada um de nós, que somos espíritos imortais, criados por Deus, para a felicidade. Allan Kardec, sabiamente, na primeira questão, começando pelo começo, começando pelo início, pergunta aos benfeitores: que é Deus? Que é Deus? Notem, queridos irmãos, que ele não perguntou quem é Deus. Quem estaria se referindo a uma personalidade? Que é Deus? Aos que os benfeitores nos respondem: inteligência suprema, causa primária ou primeira, como queiram, de todas as coisas. Deus é o Criador incriado, é o princípio de tudo, é eterno, não teve princípio e não terá fim. Todo poder, toda bondade, toda sabedoria. Esse é o Deus que Jesus nos apresentou como sendo nosso Pai. É esse que ele fala que nós devemos amar. Quem é Mamon? Mamon muitas vezes é considerado como uma divindade. Mas na obra Tradução do Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias, ele vai fazer a transliteração desta palavra Mamon e vai dizer que Mamon faz referência a dinheiro, a posses, a bens materiais, escravos e etc. Tudo o que representa a materialidade. Aprofundando um pouco mais o estudo, Haroldo vai nos dizer que a raiz dessa palavra, Amã,
significa concedido a ou concedido por. Então, trata-se de bens materiais. Concedido por quem? Por Deus. Para quem? A nós. Trata-se de uma concessão. Embora muitos identifiquem Mamon como uma divindade do mal, nós, como estudantes da doutrina espírita e conhecedores que a base do pensamento religioso da humanidade é monoteísta, só pode existir um Deus. E não pode existir uma potência que faça oposição a Deus. Portanto, Mamon é simplesmente um símbolo da materialidade. Essa materialidade que tanto nos chama a atenção. Esta materialidade que tanto nos corrompe. Sabemos que as questões financeiras estão presentes em todo o mundo, e não é de hoje, mas principalmente hoje. A crise financeira é um dos itens que concorrem para a desagregação familiar. Aos jovens que não encontram uma posição no mercado de trabalho, aos adultos que precisam de um emprego para poder viver com dignidade e poder dignificar as suas famílias, aos idosos que chegam no fim da carreira profissional e não têm o provento que possa fazer frente às dificuldades. Todas essas são desafios, são embates, são tropeços que nós encontramos pela frente, mas que não podemos entender isso de forma negativa. Toda dificuldade, toda dor e todo problema, ele só vai chegar em nós quando nós estamos maduros para que possamos enfrentá-lo. E embora isso possa ser considerado como negativo, nós devemos enxergar isso como de uma forma positiva. Todos os desafios da vida estão de acordo com a nossa necessidade. Nós jamais vamos passar por experiências que não estejam de acordo com a nossa necessidade de aprendizagem e de crescimento. Portanto, a dificuldade financeira na família, ela vem sinalizar o quê? Que os membros da família devem se unir cada vez mais. Porque unindo esforços, eles se fortalecem para enfrentar as dificuldades. Muitas vezes vemos na família uma doença que parece um elemento desagregador, da mesma forma. Ela está nos ensinando que temos que reunir esforços para enfrentarmos as dificuldades. E à medida que vamos nos unindo, vamos nos ajudando mutuamente, vamos nos sentindo mais fortalecidos enquanto família. E isso vai fortalecendo a união do clã. E com certeza as dores e as dificuldades vão diminuindo. Porque nós vamos compreendendo aquilo que até então não compreendíamos. Que a fraternidade, a união é importante em todos os segmentos da nossa vida. Jesus veio nos iniciar na vida espiritual. Tudo que Jesus veio nos ensinar, nós não podemos tratar de forma material. Nós não podemos interpretar segundo a visão do mundo. Nós temos que buscar o real entendimento, a ideia principal, o fundo da ideia, que está em todo o ensinamento que Jesus nos trouxe. Mas, como falei, o apelo da materialidade é tão sério que nós vamos aos poucos nos deixando permear
por essa ideia de espiritualidade. Esta ideia de espiritualidade que fica tão longe, que nós vamos postergando, né? Porque quando somos crianças, os nossos pais deveriam chamar a atenção de nós para as questões espirituais. Nem sempre, nem todos fazem isso. No meio espírita, nem todos trazem os seus filhos para a evangelização. Tudo bem. Na fase da adolescência, também achamos que não é a hora de buscarmos a espiritualidade, porque somos muito jovens ainda. Na idade adulta, estamos nos preparando para a vida profissional, e são tantos os afazeres que a espiritualidade vai ficando para depois. E vamos indo, e a espiritualidade vai ficando para depois da aposentadoria. E vamos indo, e muitas vezes a aposentadoria não consegue manter o nível que tinha, continua trabalhando. E a espiritualidade vai ficando para trás. Nos preocupamos muito com o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos fazer. E a ideia da vida espiritual vai sendo postergada. Nos iludimos com a vida física, que é aquela que nós presenciamos através dos nossos 5 sentidos, que nós vemos, que nós sentimos, que nós apalpamos. Mas existe uma outra vida, que é a vida verdadeira, que é a vida espiritual, e que muitas vezes nós não nos damos conta. Nos atrelamos aos bens materiais, que são bens passageiros, e esquecemos de cultivar os verdadeiros bens, que são as virtudes do espírito. A morte não existe. As lições de imortalidade estão aí presentes. A existência do espírito já está provada, já é um fato. A vida não começa no berço e não acaba no túmulo. E se dissermos que vida é enquanto estamos no corpo de carne, o corpo de carne se decompõe e volta a formar os elementos químicos do solo, orgânicos e etc. Mas o espírito que habita momentaneamente esse corpo continua vivo. E a vida continua no além-túmulo. Quais serão os bens mais positivos? Aqueles que nós usamos durante o período em que aqui estamos? Ou aqueles que nós vamos precisar também depois dessa existência? Servir a Deus é utilizar esses bens que nós recebemos de uma forma justa, a beneficiar não só a nós mesmos, que somos os possuidores, mas também a auxiliar os nossos irmãos em caminhada. A fortuna deve ser como uma cachoeira que se derrama e que pode descedentar a todos aqueles que têm sede. Amar a Mamon é usar os bens que recebemos de Deus, única e exclusivamente para o nosso prazer, para o nosso deleite. Amar a Mamon é atingir os fins, não importando os meios, desde que eu atinja o meu objetivo. Amar a Mamon é chegar a um lugar sem condições e querer, de uma hora para outra, ter as devidas condições. Amar a Mamon é pensar só em si.
Quem será que nós estamos amando? O que nós estamos ensinando? Não estamos aqui fazendo apologia à miséria, porque Deus é Deus de ricos. Deus é Deus da riqueza. É Deus da abundância. Todos os bens do mundo pertencem a Deus e são administrados por Deus no seu banco divino. Todos os bens. Então vamos imaginar o homem mais rico da Terra. Estive pesquisando na revista Forbes americana. É um senhor chamado Jeffrey Bezos. Ele é o diretor-presidente da empresa Amazon, que é uma empresa de informática, que vende através da internet artigos de informática. O patrimônio dele está assim, estimado em torno de 131 bilhões de dólares. E assim como ele, tem muitos homens riquíssimos na Terra. Mas toda essa fortuna pertence a Deus. Então, queridos irmãos, se Deus é dono de tudo, né? Se a Deus pertence todos os bens materiais, e se nós pensarmos que os bens materiais são o excitante do orgulho, da vaidade e do egoísmo, nós vamos parar e vamos refletir. Mas se os bens materiais, se a riqueza fosse algo tão negativo, Deus não teria colocado no mundo para ser um elemento de perdição para os homens. Então, a riqueza, ela é neutra. Assim como todas as faculdades que Deus concede ao homem, são neutras. Aquele que a possui é que vai dar a direção segundo o seu entendimento, segundo o seu estágio de moralidade em que ele se encontre, para fazer com que aquilo possa agir de uma forma benéfica ou de uma forma maléfica. Não há uma só faculdade que Deus confira ao homem que o homem não abuse. Vejamos uma enxada. Para que serve uma enxada? Para cavar a terra, para plantar, para retirar os insos. Mas na mão de uma pessoa desequilibrada pode se tornar uma arma, porque pode, com aquela enxada, agredir uma pessoa. Não foi esse o objetivo pelo qual foi construída aquela ferramenta. Agora, uma vez que os bens são neutros, se utiliza cada um de acordo com o seu entendimento. Logicamente, cada um vai responder pelas suas ações. Cada um vai assumir a responsabilidade das suas ações. Então, a riqueza é um fator de progresso, desde que utilizada convenientemente. Então, ela é uma poderosa alavanca das pesquisas científicas. Você precisa de muitas verbas para trabalhar nas pesquisas científicas. E agora estamos enfrentando esta situação da infecção pelo coronavírus. Muitos países vão gastar muitas fortunas para que se chegue uma vacina, para que possamos imunizar as criaturas deste surto que se aproxima. É a riqueza sendo utilizada de uma forma positiva, de uma forma benéfica a todas as pessoas. Precisamos de pesquisa nos ramos da energia,
dos medicamentos, da alimentação e etc. Que essa riqueza seja distribuída e aplicada de forma positiva. Quem nós realmente amamos? A Deus ou a Mamon? Refletamos, né? Ainda valorizamos muito o ter em detrimento do ser. A aparência nos fala muito e nos valoriza, e valorizamos muito. Chega uma pessoa bem vestida, bem trajada, em uma loja, e todos correm para atendê-la, porque aparenta ter posses, e aparentando ter posses, né, é um cliente em potencial que vai comprar e comprar muito, talvez até me auxiliar a bater a meta, lá pelo dia 28, 25, etc. Se chega uma pessoa modestamente trajada, já não recebe o mesmo tratamento. Então valorizamos a aparência, valorizamos o ter. Valorizamos as pessoas pelo que elas têm, porque elas possuem, e não pelo que elas são. Mas quais os verdadeiros valores das criaturas, se não os valores morais, os valores íntimos, as virtudes? A aparência é falsa, é um verniz. Pode ser, como pode não ser. Agora, o interior da pessoa é muito difícil que ela demonstre algo que ela realmente não é. E é o interior que nós temos que nos focar, né? É o íntimo das criaturas. Já dizia Jesus, não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que sai. Porque o que sai da boca sai do coração. E é no coração que estão os nossos mais puros sentimentos ou os nossos sentimentos menos puros. E dá ele o exemplo, então, dizendo que é da boca que saem as palavras malsãs, é da boca que saem os infortúnios, é da boca que saem as falsas considerações, os falsos testemunhos. O que se demora no interior da criatura? O que está nesse coração? É o que importa. Não importa se ela é letrada ou iletrada. Não importa se a conta bancária é estratosférica. Não importa a cor da sua pele, a altura, a estatura. O que ela traz no íntimo? São esses os verdadeiros valores. Valorizamos as coisas e desvalorizamos as pessoas. O que possuímos então? Qual a nossa verdadeira propriedade? O que nós possuímos de fato é aquilo que nós, quando chegamos aqui, trazemos do plano espiritual. Os conhecimentos, a inteligência, as qualidades morais. É isso que nós trazemos. É essa a nossa verdadeira propriedade. Tudo mais é acessório. Tudo o mais é acessório. Tudo o que nós possuímos, o carro, o apartamento, a casa, e etc, e etc, etc, a esposa, o filho, o amigo, o compadre,
Nada disso nos pertence. Nada disso pode dizer que nós de fato possuímos. O nosso corpo é nossa propriedade? Não, não é nossa propriedade. Infelizmente, as pessoas se acham donas do corpo. E aí, quando a vida não está boa, acha que já passou da hora, e os problemas são maiores do que elas de fato podem enfrentar, dão cabo desse corpo. Pensando assim, cansei da vida, chega. Mas não faz isso, fulano. Tu não pode fazer isso. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Então se acham donas do corpo. Como que alguém pode se dizer dono de alguma coisa, quando essa coisa pode lhe ser retirada a qualquer momento, sem seu consentimento? Então, até do nosso corpo, nós somos depositários. Usufrutuários. O que significa essa palavra? Usufrutuário. Alguém tem usufruto de alguma coisa. Os processos na justiça, enquanto existe o litígio e o processo está caminhando, o juiz nomeia alguém para cuidar daqueles bens até que o processo chegue a um determinado, até o seu final, onde no processo vai ser indicado quem realmente vai ficar com aquele bem. Então, aquele que é depositário, ele recebe aquele bem, né? Ele pode usufruir daquele bem, mas ele tem que cuidar, tem que zelar. Porque vai chegar um momento que ele vai ter que devolver aquele bem. E aí chega a hora de devolver o filho, que era um empréstimo, a esposa devolveu o marido. Vamos nos desapegar do carro, do apartamento, da casa. E até esse corpo biológico, vamos ter que devolver. Não é nosso, foi apenas um empréstimo. Quanto mais valor se dá a uma coisa, quanto mais se apega a uma coisa, mais difícil na hora de desapegar. Sabe assim, um chiclete que gruda, e começa a puxar assim, e aí começa os fiapos, e não consegue. Pois é. É bem assim. O apego. Se entre os homens o depositário infiel já é mal visto, imaginem diante de Deus. Então, que todos os bens que nos foram confiados, que nós possamos devolver melhores do que quando recebemos. Isso vale para tudo. Para tudo. Para os filhos, para a esposa, para os amigos. Tudo. Imagine eu empresto um livro para alguém, quando alguém me devolve, vem esse livro manchado de café, de chimarrão, com as folhas rasgadas ou riscadas. Eu vou ficar muito chateado com vocês, irmão. Muito chateado. Se eu, que sou tão imperfeito, já fico tão chateado de devolver um bem que eu emprestei, num estado deplorável, diante de Deus, pioram as coisas. Muitos se acham donos e fazem desses bens usufruto único e exclusivo. Tem uma passagem muito importante e interessante nesse evangelho, de um homem muito rico. Jesus conta que havia um homem muito rico que tinha muitas terras. E neste ano, as terras foram tão bem fertilizadas e rendeu tanto a plantação dele, que ele entrou num dilema. Os silos que ele tinha não iriam conseguir guardar tudo o que ele havia de colher. Ele parou, refletiu
Disse assim, como é que eu vou fazer tudo isso? Eu vou desmanchar os silos que tenho, celeiros que eu tenho, vou mandar construir celeiros maiores e vou guardar tudo que eu vou colher nesses celeiros e mais os bens que eu tenho e vou colocar lá, né? E vou dizer para minha alma, tu tens bens por longos anos, come, bebe, goza. E ao mesmo tempo Deus disse a esse homem insensato, quem insensato que és? Durante esta noite a tua alma será retomada. Para quem ficará isso tudo que tu amontoastes? E aí Jesus fecha dizendo, é assim que acontecerá com todo aquele que se faz rico diante dos homens, mas pobre diante de Deus. O que será da tua alma que amontoastes todos esses bens? Bens materiais não é a moeda que tem curso no plano espiritual. Aqui o dólar, o euro, tem valores estimáveis. Mas qual será a moeda que nos será cobrada nos planos espirituais? Será os nossos títulos? Eu fui general, eu fui juiz, eu fui... Não. Os títulos ficam na lápide. Aqui jaz fulano de tal, aqui jaz o doutor ciclano, isso. E muitos valorizam os títulos, achando que os títulos podem os distinguir. Isso entre os homens é verdade, que muitas vezes as criaturas usam dos títulos para se justificarem. O senhor sabe com quem o senhor está falando? Ou é o título? Nos planos espirituais não adianta chegar lá e dizer, olha, eu fui doutor, fui juiz, fui desembargador, senador. Não. Que bem tu fizestes lá. Aí complicou a jogada. Nós vamos começar a refletir o que nós fizemos de bom quando aqui nós estávamos. É essa a moeda que tem curso nos planos espirituais. Eu ajudei muito pouco, porque também ninguém me ajudava. Eu tinha que ajudar os outros. Que tristeza quando a gente viaja para um lugar com poucos recursos, aonde que a gente vai se instalar? Um hotel é difícil, uma pensãozinha, talvez um albergue, talvez o banco da praça, se não estiver ocupado. Jamais a gente viaja para um lugar e leva alguma coisa que a gente não vai precisar. Se eu for para o Alasca, eu não vou levar roupa de banho de forma alguma. É capote, cachecol, touca de lã, tudo que eu posso resistir o frio que lá existe. Assim acontece com o viajante espiritual. Quanto que ele vai chegar de provisões no plano espiritual para poder desfrutar de um local um pouco mais aprazível? Depende dele. Que bem fizestes? Assististes os teus irmãos nas suas dificuldades? Praticastes a caridade? Nós só possuímos o que nós damos. Interessante, né? Possuímos o que nós damos. Aquilo que nós dividimos. É isso que nós possuímos. Temos então
a inteligência para trabalhar, a inteligência que Deus nos deu. E a inteligência, ela se desenvolve através do trabalho. Na questão 675 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se por trabalho se entende só as ocupações materiais. Ao que os benfeitores espirituais vão nos responder: toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Então nós não só trabalhamos com as mãos, mas também trabalhamos com a inteligência. E tanto o trabalho braçal quanto o trabalho intelectual desenvolvem a inteligência. Os conhecimentos, a pessoa vale pelo que ela sabe. Conhecimento ilumina a mente. A leitura é uma viagem que nos faz conhecer locais que nós nunca imaginaríamos que nós poderíamos conhecer. Então os conhecimentos são fundamentais. Daí porque o espírita deve estudar para conhecer. E à medida que nós conhecemos, nós temos mais condições de discernir o que é verdade e o que é impostura, o que é bem e o que é mal. Porque no fim nós dependemos das nossas escolhas. Mas se nós não conhecemos, como é que nós vamos escolher? Ah, vai no chute. Ah, serve, vai no chute. Parece que aprendemos mais errando do que acertando propriamente dito. Mas não existe o erro. Existe a experiência que nos mostrou que o caminho que nós estávamos utilizando não era aquele. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir a nossa rota. Vamos acertar o ponto ali no GPS para seguir o caminho certo. Cada erro sinaliza que nós estamos saindo do caminho correto. E para isso nós precisamos conhecer. Na obra O Consolador, é perguntado a Emmanuel, e depois respondido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, é perguntado se a alma humana poderá elevar-se a Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos. Ao que o benfeitor responde: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. O sentimento, o amor, a dedicação pelo outro é importante, mas a intelectualidade, a asa da intelectualidade, ela também é importante. Mas não vamos confundir a intelectualidade simplesmente com o conhecimento. Esse conhecimento, nós devemos acessar esse conhecimento. Mas ele não pode ficar a nível racional. Ele tem que vir para o sentimento. Aquele que tem o conhecimento só a nível racional, nós comumente dizemos que ele é uma enciclopédia ambulante. Ele conhece de tudo, ele fala de tudo, com muita propriedade. Mas na hora de agir, não consegue unir a teoria com a prática. O conhecimento da caridade e das virtudes estão todos na intelectualidade, não conseguem chegar ao coração. Daí porque o benfeitor fala, os conhecimentos intelectivos são importantes, não só a asa da moral, mas a asa da intelectualidade, da sabedoria. Precisamos dessas duas para poder alçar voos a planos mais elevados. E as qualidades morais, que são aquelas que realmente devem fazer parte da criatura, porque todos nós somos espíritos, e todos nós, sim, temos as nossas virtudes. Que, aliás, as virtudes a gente apregoa bastante, mas os defeitos a gente fica para nós. Até por uma questão de autodefesa. Mas são esses defeitos
que nós devemos atacar, sim, porque o espírito não foi criado para ser vicioso, defeituoso. O espírito foi criado para ser virtuoso. E a moral é o patrimônio do espírito, a moeda muito valiosa, que vai ser a força para que ele possa se conduzir bem, não só quando encarnado, como desencarnado. E aí na questão 629 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar que definição se deve dar de moral. Que vem a ser essa moral? Ao que os benfeitores respondem, que a moral é a regra do bem proceder. Proceder bem, sempre, em todas as situações. Independente com quem quer que seja. E independente se nós formos prejudicados. Porque muitas vezes a gente só calcula se vai ser prejudicado. Se vai prejudicar o outro, funciona. Não, não é assim. A moral é a regra do bem proceder para com todos. É a capacidade que o homem tem de distinguir o bem do mal. Aí a importância do conhecimento. Como é que eu vou discernir o que é bem e o que é mal se eu não conheço? Vou partir por chute. Não precisamos chutar. Podemos conhecer. Podemos distinguir. Funda-se na observância da lei de Deus. A lei de Deus é igual para todos. A lei de Deus não preserva ninguém pelos títulos. Todos são seus filhos. Independente do credo religioso, do nível social, econômico, e etc, etc. Todos somos filhos de Deus. Até porque Deus é o Criador de todas as coisas. Se não fôssemos filhos de Deus, da onde nós teríamos surgido? Da onde seria a nossa fonte? Né? Então todos, indistintamente, somos filhos de Deus. E todos estamos submetidos às suas leis, que são sábias e imutáveis como Ele. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E onde está escrita essa lei que é tão importante, que todos nós devemos observar? Estaria no Alcorão? Estaria na Bíblia? Estaria nas obras espíritas? Não. Na consciência. As leis de Deus estão esculpidas na nossa consciência. Então nós, antes de agirmos, já sabemos o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. A consciência acusa. Mas nós somos teimosos, embora a consciência diga que não, a gente diz, eu vou sim. Até eu vou ver para ver o que dá. Pode ser que não dê muita coisa. O orgulho nos diz que nós podemos, mais do que na realidade nós temos de fato. A gente sabe que não deve, mas aquilo puxa com uma força tão grande. E a consciência nos segura, mas aí a gente quer ir, quer ver, quer experimentar. Acaba indo. E somos livres para ir ou não ir. Agora, depois que fomos, ficamos submetidos aos resultados das nossas experiências, que geralmente, quando não são bem refletidas, não resultam em fatos positivos. Já está feito. Não adianta chorar o leite derramado. Tivemos oportunidade de refletir, não refletimos. Já está feito. Vamos chorar, vamos nos lamentar? Não, já está feito. Deus é Pai.
sempre vai nos dar a oportunidade de reparar as nossas faltas. Sempre. Por isso que nós temos tantas existências na carne e fora dela. Para que possamos aprender. O aprendizado na carne é um aprendizado maravilhoso. Agradeçamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados, mesmo nesse momento de transição, que sabemos difícil. A Terra já está passando de um processo de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, um mundo melhor, um mundo onde o bem vai preponderar em detrimento dos planos de provas e expiações, de que o mal predomina. Escolhemos estar aqui para passar por esse momento de transição, para fazer esse aprendizado. Vamos aproveitar para aprender. Vamos aproveitar essa oportunidade para aprender. A oportunidade de reencarnarmos na riqueza, a oportunidade de reencarnarmos na pobreza. São duas provas bastante difíceis. Da riqueza, como vimos, o excitante do orgulho, da vaidade. Será que vamos nos corromper diante da riqueza? A prova da pobreza, da paciência, da resignação. O espírito precisa passar por todas essas provas. Quem hoje amarga na miséria, ou já teve, ou terá a riqueza. Aquele que tem, faça muito bom uso dela, porque amanhã pode não ter. E assim estamos nesta escola que se chama Terra, onde todos nós nos matriculamos para aprender. Vamos aproveitar as oportunidades que a vida nos coloca para o aprendizado e nos fortalecermos para os embates futuros. Porque quando vencemos uma situação aqui, outra se nos apresenta. Ainda somos espíritos bastante endividados, mas estamos tendo a oportunidade de resgatar as nossas dívidas. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine e guarde e nos mantenhamos em paz.